Olá, tudo bem? Jesus é Deus ou não? Ele é Deus ou Filho de Deus? Jesus e Deus são um só? O que você acha? Os profetas e apóstolos, como o próprio Cristo, afirmaram isso em muitos textos da Bíblia. Jesus é Deus. Vários grupos negam a absoluta divindade de Cristo. Segundo eles, ele é um Deus, um arcanjo muito elevado, mas não igual a Deus Pai. Os teólogos mais modernos muitas vezes ensinam que Jesus era um grande homem, um ótimo mestre, um grande profeta, mas não Deus na verdade. Nós que somos cristãos, vamos acreditar apenas no livro sagrado, não é verdade? A Bíblia ensina que Jesus é Deus. Antes de existir a criação do mundo, os planetas, natureza, a luz, as trevas, antes de qualquer coisa, Jesus já existia como membro da Trindade. Ele já convivia com o Pai e o Espírito Santo. Ele estava com Deus e ele era Deus e é até hoje. Mesmo assim, muitas pessoas ainda têm dúvida a respeito da divindade de Cristo. Aí você se pergunta, se Jesus era Deus, para quem orava? Ou ainda, por que? Como Deus pode orar a Deus? Um pouco confuso, né? Quando Jesus, o eterno Filho de Deus, tomou sobre si perfeita humanidade, ele também passou a ser um servo, deixando de lado a sua glória celestial. Ele passou a ser um homem. Ele tinha que passar por isso para nos salvar. Leia Filipenses 2, versículos 5 e 11. Como Deus homem, ele teve que aprender a obediência. Jesus Cristo não foi menos Deus na terra quando orava a Deus Pai no céu. Ele estava descrevendo como até a humanidade perfeita é necessário ter uma vida de oração vigorosa para cumprir a vontade de seu Pai. Jesus, orar ao Pai, foi uma demonstração do seu relacionamento dentro da Trindade e um exemplo de como devemos depender de Deus através da oração para obter força e sabedoria das quais nós precisamos. A Bíblia é clara quando diz que Jesus era Deus e que ele era criador do universo. Em João 1, versículo 3 diz assim: todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele nada do que existe teria sido feito. A palavra também diz em Colossenses 1, versículo 16: pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Em Isaías 7, versículo 14 também diz assim: portanto o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e que será o seu nome Emanuel. Aí você se pergunta, Emanuel, o que é Emanuel? Emanuel literalmente significa Deus conosco. A Bíblia deixa muito bem claro, Deus é uma trindade, 3 em 1. Pode parecer estranho, mas Deus é maior do que a nossa capacidade de compreendê-lo. Somos criaturas, obras do Criador. Sim, Jesus é Deus. Nós somos corpo, alma, espírito. Deus é Pai, Filho, Espírito Santo. Jesus é Filho de Deus, está com Deus e é Deus. Sei que parece meio complicado para compreender. Ora a Deus, peça sabedoria, que Ele vai abrir a sua mente e vai abrir a sua maneira de pensar, a sua maneira de compreender a palavra. Jesus, ao vir à terra, tomou a forma humana. A Bíblia diz que Jesus é Deus que veio à terra como homem. Ele foi ao mesmo tempo homem e Deus.
Jesus é a expressão exata de quem Deus é. No livro de João 1, versículo 2 diz assim: Ele estava com Deus no princípio, o verbo que se fez carne habitou entre nós. E também em João 1, versículo 14 diz assim: Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como da unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Como também em João 14, versículo 6 e 7 diz assim: Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Além de afirmar que era o único caminho que levava à salvação, ele revelou que era Deus e que estava na frente de todos eles. Jesus provou ser Deus quando ressuscitou. Todos os outros casos de quem ressuscitou na Bíblia foram graças às orações de homens e de Deus. Jesus ressuscitou sem ninguém ter intercedido por ele. Atos dos Apóstolos 2, versículo 24 diz assim: Mas Deus ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Aí também você pode ver em Romanos 6, versículo 9: Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pôde morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. Jesus é amado, adorado por muitos, mas também ele é odiado e desprezado e rejeitado por outros. Ele é desprezado e ignorado pela maioria das pessoas, conforme diz em João 3, versículo 19: Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. No Novo Testamento, une Pai, Filho e Espírito Santo de modo impressionante. Muitos textos mencionam os três: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. 2 Coríntios 13, versículo 13, diz assim: Idem, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. No entanto, Jesus é Deus, e todos aqueles que crerem nele como único Salvador e obedecerem, receberão a vida eterna. Amém? Até mais. Fique na paz de Jesus.